Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Ai, que saudade do senhor, professor, tudo bom? Tudo bem, não foram exatamente férias, porque eu trabalhei em arquivos e dei palestras, mas é bom voltar a falar em português também. Muito boa tarde, Thaís e Isabel, a todos os nossos ouvintes nesse nosso dia, o Dia do Trabalho. É isso aí. O senhor consegue, depois desse tempo fora aqui do país, olhar as coisas com um olhar diferente, professor, com um distanciamento que às vezes a gente aqui dentro não consegue? Consigo. Estive em países muito organizados, como Holanda e Bélgica, e às vezes eu invejava a ordem, a confiança, a lisura, e às vezes tinha saudade do nosso caos, às vezes me irritava com trens que chegavam às 14h17 e tinha uma certa saudade do nosso caos, né? Acho que é um momento difícil no Brasil e ao mesmo tempo promissor, aquele tipo de crise que talvez a gente no futuro pense muito sobre ela como gestora de um modelo novo. Eu sempre sou otimista a respeito do meu país, porém é um momento difícil, sem sombra de dúvida. O senhor acompanhou o movimento que aconteceu na sexta-feira, professor, com paralisação em vários setores, greve nos transportes? É claro que as centrais sindicais disseram que isso foi um sucesso, já o governo disse que a greve foi um fracasso, porque só conseguiu fazer parar quem foi obrigado a parar. Como é que o senhor acompanhou esse movimento na sexta, hein? Não foi um sucesso tão grande quanto as centrais sindicais e a oposição gostariam, e certamente não foi um fracasso. Houve, como em todas as greves públicas ou gerais, houve mais gente imobilizada do que paralisada, né? Houve mais gente com problema de transporte do que efetivamente paralisada. Mas eu acho que concordo com grande parte da imprensa que considera que muito mais do que o movimento de sexta, um movimento legítimo, democrático, dentro daquilo que se espera de divergência de uma democracia, muito mais do que o movimento, é o fato de que a pesquisa revela que 71% dos brasileiros têm posição contrária às reformas da Previdência e a maioria absoluta acha que as flexibilizações e mudança na legislação trabalhista favorece apenas aos patrões. Uma pesquisa científica feita quarta e quinta-feira da semana passada, divulgada pelo Datafolha, anterior à paralisação, e mostra uma maioria absoluta não tendo recebido o recado transmitido pelo governo de que a reforma é ótima, vai melhorar o futuro, vai deixar todos felizes no futuro. Parece que essa mensagem não chegou à maioria da população, que, pelo contrário, se manifestou maciçamente contrária à reforma da Previdência, né? O senhor acha que isso é um problema de conteúdo ou de comunicação, professor? Acho que as duas coisas. Eu acho que nós temos um problema de comunicação do governo. Isso aconteceu com a reforma do ensino médio, isso aconteceu também com as reformas. O governo está com um diálogo relativamente bom com o Congresso, coisa que não acontecia, por exemplo, no segundo governo Dilma, mas com um diálogo bastante ruim com a sociedade. E os deputados e senadores, agora que a partir de amanhã e de quarta começa uma votação mais intensa sobre esse processo, estão sentindo que pode haver um peso político na escolha pela reforma da Previdência e pela reforma trabalhista nos moldes que foram apresentados, né? Então nós temos uma dificuldade muito grande neste momento de comunicação do governo. O governo Temer sabe que é impopular, é um governo que conta com menos de 10% de pessoas que acham bom ou ótimo, é uma impopularidade muito alta e, curiosamente, ele deveria aproveitar essa impopularidade para fazer as coisas que talvez outros governos que pretendem a reeleição ou qualquer outra coisa não conseguiriam. E o governo Temer tem uma missão realmente complexa neste momento. Os ajustes são dolorosos, mas como a gente percebe aqui como trabalhador e assalariado, que a parte mais alta da conta está sendo paga pelos assalariados e por aqueles que tinham algum projeto de aposentadoria. Professor, Isabel, aqui em Brasília, o senhor acredita que o governo está tão ciente dessa impopularidade que por isso ele não tenta reverter isso e aí mantém o diálogo meio que exclusivamente com o Congresso Nacional, esquecendo um pouquinho do diálogo com a sociedade? Ou o contrário, o governo ainda deve tentar se reerguer em termos de popularidade e tentar trazer uma imagem diferente das reformas que está propondo no Congresso? É difícil fazer um prognóstico, mas eu acho que qualquer pessoa com certo equilíbrio pessoal e político sabe
que Temer não terminará entre os 10 presidentes mais populares do país. Uma popularidade que vai ser questionada, a legitimidade pela inexistência de uma eleição cabeça de chapa, no caso dele, pelo fato que a chapa que o elegeu foi eleita com um programa e ele no poder exerceu outro programa, claro, visível em vários setores, o fato de que Temer tem se concentrado no diálogo com o Congresso e tem manifestado uma eficácia muito grande nesse diálogo, como é típico do perfil do PMDB, ao qual ele pertence, que é exatamente o domínio da máquina partidária, o domínio da máquina do Congresso, aquilo que tantas vezes faltou, por exemplo, ao governo Dilma. Então, eu acho que o governo não supõe que nesses meses restantes de mandato exista, de fato, uma chance de uma reversão muito grande. Por quê? Se a reforma der errado, a popularidade será um desastre ainda maior. Se a reforma vier a dar certo no futuro, essas coisas positivas só serão sentidas em alguns anos. Então, não tem jeito. Temer terminará, como dizia alguém crítico dele, como um mordomo de filme de terror mesmo. Ele não conseguirá manter essa ideia, que faz parte também dele, uma certa falta de carisma, que também dificulta bastante a comunicação. Mas é um pouquinho falta de opção, como nós estamos para a própria corrida presidencial. E para surpresa de tantos críticos, quem sai na frente são as pessoas que são considerados nomes quase como de Voldemort, assim, um nome impronunciável. É a popularidade de Lula na pesquisa, popularidade de Bolsonaro e outros nomes que uma parte da população diria, mas como é possível esses nomes ainda serem populares? Essa é uma questão da democracia, né? Ela sempre surpreende as pessoas. Aquele que não se pode nominar, né, professor? Exatamente, Voldemort, que atrai a energia das coisas, né? Professor, sabe que eu queria hoje um dia um pouco mais tranquilo aqui pra gente em termos de tempo, e aí eu queria aproveitar a data do 1º de maio para ajudar o nosso ouvinte a enxergar esse dia tão importante também sob uma perspectiva histórica. O que o senhor pode contar pra gente a respeito do 1º de maio, hein? Desde que surgiu o trabalho industrial urbano no século XVIII, e o primeiro movimento foi determinante para mudar um pouco as relações, que foi o movimento ludita no fim do XVIII e início do XIX, que era um quebra-quebra de máquinas na Inglaterra, desde isso, especialmente os movimentos chamados por movimento cartista na Inglaterra, pelo voto universal, o sindicalismo do XIX, os socialismos, os anarquismos em geral, do XIX, o socialismo marxista, fabiano, socialismos de várias ideias, e a doutrina social da Igreja, a partir de Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, que existe uma tentativa de atender a uma massa de trabalhadores que no início da Revolução Industrial era submetida a uma pressão gigantesca de jornadas extenuantes de trabalho, ênfase em trabalho feminino e infantil, nenhuma licença médica, nenhuma aposentadoria. Graças às pressões e ao medo de uma parte da elite de que essa massa se rebelasse definitivamente, houve avanços na legislação trabalhista. Marx, por exemplo, no início da sua vida, como pensador, achava que a revolução ocorreria na Inglaterra e na França. Ao ver que as elites sindicais e ao ver que os próprios operários começavam a ser cooptados pelo sistema capitalista, ele profetizou bem mais tarde que essa revolução ocorreria num país atrasado como a Rússia, como de fato ocorreu. Em todo caso, aquele problema tradicional, o estado de bem-estar, gestado fruto de vários debates na Europa, especialmente depois da Segunda Guerra, o estado que dá perfeito amparo ao trabalhador, que concede aposentadoria, sistema de saúde eficaz, como é o caso da Suécia, como é o caso de vários países, é um estado que tende a tornar mais caro o custo do Estado. E isso funcionou durante bastante tempo. Então é um drama quase insolúvel. Ou você superexplora a mão de obra, como no caso da China tradicional, e vende um produto muito barato e garante preços muito competitivos, que enriquecem o país quanto a reservas, e especialmente aos donos de fábrica, que proporciona pleno emprego e crescimento, ou você aumenta as condições de proteção ao trabalhador, encarece o produto e perde espaço nesse mercado mundial. Conseguir um equilíbrio entre essas duas coisas é muito difícil. Para o mercado, quanto mais barato o produto, melhor. Só que o preço desse produto barato, é óbvio,
é a superexploração da mão de obra, é o aspecto danoso ao meio ambiente, é a falta de legislação ambiental, é a agressão a tudo que seja fonte de matéria-prima e energia. Já um Estado que dá perfeita proteção ambiental, que respeita muito direitos de comunidades indígenas, comunidades de esquimós para não extrair petróleo do Alasca e assim por diante, é um Estado que vai encarecer o produto. Como conseguir no mercado competitivo esse equilíbrio entre um produto barato, aquilo que antigamente se chamava de custo Brasil, aquela legislação trabalhista feita no Estado Novo e durante a era Vargas toda, reformada tantas vezes e que seja viável para tornar o pleno emprego de todos. Isso é um grande drama. Desde o início da Revolução Industrial, esse drama existe. Um célebre socialista utópico, Robert Owen, decidiu na sua fábrica implantar a perfeita legislação trabalhista. Nós estamos falando de fim do século XVIII, início do XIX. Ele implantou creches, aula de dança para os operários após a jornada de trabalho. Eram os operários mais felizes no seu experimento. O resultado dessa experiência fabulosa, que era visitada por gente do mundo inteiro, foi a falência da fábrica dele. Os operários eram felizes, mas o tecido feliz oriundo da fábrica era mais caro do que nos outros. Esse é um debate terrível. Agora, a legislação trabalhista e a justiça do trabalho, isso que o Brasil criou a partir do governo getulista, tem sido um poderoso aliado, especialmente dos mais pobres. A justiça do trabalho incomoda os mais ricos e os proprietários de empresas, e ela protege, em geral, aos mais pobres. Foi feita para o controle da massa operária e trabalhadora, especialmente a urbana, já que a rural ganhou esse direito muito tempo depois, e ela se transformou num elemento de defesa contra a ganância do capital. Agora vem a seguinte questão, né? O capital tende a investir onde ele sinta mais chance de retorno. Logo, ele vai evitar zonas protegidas por muitas leis. É o que os americanos sentiram quando transportaram para o México suas indústrias em larga escala, uma situação especial de não proteção trabalhista. Isso acontece. É a China que hoje produz, por exemplo, calçados de baixo valor agregado e tecidos em Bangladesh ou no Laos, porque já nem na China esses produtos são mais competitivos para o padrão agora de exigência do trabalhador chinês. Então, essa é uma complexidade muito grande para resolver. Eu acho, subjetivamente, que a maneira como o governo encaminhou transmitiu à sociedade brasileira que isso é muito bom para as contas do governo e é muito bom para os patrões, mas não conseguiu explicar para a sociedade brasileira que vantagem todos terão como trabalhadores e contribuintes da Previdência. Isto ficou mais difícil explicar. Eu acho que as pessoas se sentiram diminuídas nesse debate. Muito bom. Professor Leandro Carnal, voltando hoje ao vivo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Bastidores do Poder. Obrigada, professor. Uma boa semana, um bom retorno para o senhor, hein? Imagina, eu é que agradeço. Um bom dia do trabalho para todos nós. Chegamos a maio, um mês bonito. Vamos tentar ser positivos, porque é quase que um recurso para a gente não se matar em maio.